19. 9 de março. É, porque 19 cai numa quinta e dia 20 numa sexta. Então, provavelmente numa quinta. Afetar? Pode. É, a gente também tem o encontro regional da Mútua aqui 19 e 20, por isso que eu estou falando dia 19. Porque o Centro-Oeste vai vir para cá, para Brasília. Brasília é sede dos diretores, da encontro do Centro-Oeste, né? Dos diretores regionais. Olha, é assim, desculpa, Ah, mas vocês vão fazer uma inauguração na nossa casa o dia que a presidente não está aqui? vocês não vão estar aqui? Uai, nós temos colégio de presidente. Hã? Beleza. Nova data provável. Ô, Lafetá, também não estou em Brasília, não, então E pode. nós não estaremos Eu presentes. também não, porque eu nós também não temos vou estar em compromisso. Brasília nessa data, não, então você prorroga aí, viu? Se é dia, viu? Tá, vamos mudar a data, presidente, então, porque eu já vou comunicar que a senhora não vai estar presidente. Não é complicado? E Tudo essa bem, data por mim. nossa, do colégio de presidentes, foi passado para a mútua com certeza. Tá? A gente faz em julho, depois das eleições. Pode fazer em julho. Aí vai estar todo mundo aqui. Fica mais Perfeito. tranquilo. E as salas, profetar, e as salas As salas são de responsabilidade do CREA, o presidente pode responder. Ô, presidente, as salas para as Mauro, associações? as salas estão sem móveis ainda, só que nós não podemos. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer rodízio. Rodízio, vírgula. O SEMB, vou dar um exemplo do SEMB, ou ABE regional, precisa de fazer uma reunião. Nós vamos ter uma pessoa responsável que marque a reunião, a gente vai servir um café, não tem custo nenhum para ninguém. Só que eu não posso, o CREDF não pode destinar nenhuma sala para nenhuma entidade de classe. Por quê? Nós temos 8 salas e temos 13 entidades de classe. Então, vai ser em forma de disponibilização. E eu acredito que com 8 salas, nunca vai dar problema de você precisar de uma sala e você não poder usar porque todas estarão ocupadas. Eu acho isso improvável. Presidente. Mas todos nós teremos acesso a todas as salas, inclusive a sala de reunião. Tá? Presidente, ontem, só pela ordem aí, ontem a gente teve reunião do CEDER e aí dentro do CEDER ficou combinado de sair um expediente do CEDER à presidente sugerindo um plano de uso e um questionamento da possibilidade de utilizar como endereço fiscal, um questionamento ao jurídico. Isso. Então, tipo assim, deve estar saindo aí da assessoria. A gente deliberou ontem, estavam todos os representantes das entidades e ficou nesse combinado da Perfeito. gente. A gente trabalha com cronograma e se tiver possibilidade, sim, de usar o CNPJ ou usar o CNPJ não, colocar como endereço daqui com o CNPJ da entidade, doutor Humberto, cadê o doutor Humberto? Olha, chegando esse documento, analisa ele para mim com prioridade, por favor, tá? Eu te passo, tá bom? Obrigada. Vamos dar continuidade? Lafetá, finalizou? Finalizei, presidente. Era só essa data provável, que já não vai ser provável, e vou levar a sua preocupação para os demais diretores e para o diretor nacional, que é ele que efetivamente decide. Beleza. Vamos dar oportunidade agora para o Ricardo, nosso presidente da ABE Nacional. Ricardo, com a palavra, por favor. Quero cumprimentar a presidente do CREDF, Adriana, nossa vice-presidente também do CONFEA, Ana da Gilza, e essa seleta mesa, nobres conselheiros. Rapidamente informar que no dia 23 e 24 de março, agora, nós teremos o 2º Congresso da Modalidade da Engenharia Elétrica aqui no CREDF. Então, inclusive, a nossa patrona é a Adriana Rezende, do CREDF. Né?
Estará presente também palestrando para a gente também a Ana Dalgisa, que está na mesa com o vice-presidente. O vice-presidente do Confea também nos confirmou a presença hoje, estará com a gente, conosco, tá? E entre nossos nobres, a Secretaria de Minas e Energia, a Anatel, a ANEEL, a Juliana também da Neo Energia confirmou a presença, e além disso também o Procurador da República, Vladimir Ara, estará também dando a palestra para a gente nesse congresso. Então, eu conto com o apoio de todos os conselheiros que estão aqui presentes, todas as entidades, para que nós possamos, no dia 23, no dia 24 de março, né, estarem presentes conosco aqui nesse evento, ok? Só entrar no site www.abenacional.com e fazer as suas inscrições. Então, muito obrigado, presidente, por esse espaço concedido pela ABE Nacional e as suas regionais. Obrigada, Ricardo. Essa casa está de portas abertas para a ABE Nacional. Quantas vezes vocês precisarem, estaremos aqui para atendê-los, tá bom? E é uma satisfação imensa poder contar com esse evento aqui no CREA-DF, tá bom? Obrigada. Agora, nós vamos passar aqui para a nossa vice-presidente do Confea, Ana, que é uma honra tê-la aqui. Fiquei muito feliz com a sua presença, não sabia que você viria, tá? E obrigada mesmo. Com a palavra, por favor. Bem, boa noite a todos e todas. Prazer, presidente Adriana, estar aqui, sua casa. E desculpa a invasão, né? A casa é nossa. A casa é nossa e assim, é uma forma de cada vez mais termos um sistema, estarmos próximos. Até conversando hoje, o presidente Vinícius disse que vinha aqueles VAR, que é importante essa integração cada vez maior dos CREs, e principalmente se o Confea aqui e o CREA aqui, a gente tem que estar cada vez mais conectados. Eu sei que o conselheiro Guto deve vir mais aqui, então, hoje ele não veio, eu que vim substituindo. Mas eu quero dizer o seguinte, eu sou lá do Rio Grande do Norte, fui presidente do CREA, para quem não me conhece, presidi o CREA do Rio Grande do Norte por 2 mandatos e estou aqui no meu 3º ano como conselheira federal. E esse ano com o desafio da vice-presidência. Eu sou a 2ª vice-presidente mulher da história do Conselho Federal e é sempre desafiador. Mas com o presidente Vinícius, a gente consegue ter uma gestão tranquila, leve, mas extremamente dinâmica. Hoje, o que mais a gente fala é que saiamos do nosso casulo, da nossa bolha de sistema Confea-CREA e vamos para a sociedade, vamos mostrar a nossa cara, vamos mostrar a importância da engenharia para o desenvolvimento nacional. Isso é uma coisa que eu fiz muito lá no CREA do Rio Grande do Norte. Na minha campanha, presidente, em 2017, o primeiro item que tinha no meu plano de trabalho era que o CREA ia ser uma parte ativa das discussões com a sociedade. Onde engenharia, quem tem que falar sobre engenharia, agronomia e geociências é quem entende, é o conselho, que é o representante de todos os profissionais. E a gente fez isso lá no nosso conselho. E hoje é um dia muito importante, que onde foi aprovado a APL, que trata de uma valorização profissional da nossa categoria. Hoje a gente vê vários órgãos e empresas burlando o piso salarial, desvalorizando nós como profissionais, colocando a gente como assistente, auxiliar, assessor, qualquer nome que não seja engenheiro, para não ter essa caracterização, porém querem que a gente faça RT, querem que a gente fiscalize obra, e aí um trabalho realizado pelo Confea ao longo do tempo, e agora esse ano mais ativamente conseguimos que ande. Está aprovado ainda? Não, mas é um passo importante e que esse tema volte para ser discutido com a sociedade e a gente consiga fazer pressão junto aos nossos parlamentares. Isso caminhando, o piso salarial que estava lá congelado pelo STF, agora tem um decreto, tem uma emenda da deputada Marussa lá do Goiás, que colocou para ter um reajuste do nosso piso salarial. Então, são ações como essas
que faz com que a gente valorize a engenharia nacional e que faz com que aquele que pense em ser engenheiro perceba que nós somos uma profissão também valorizada. Então, o nosso Conselho Federal está embutido dessa missão. Posso pegar sua água ali? De trabalharmos juntos, junto com o CREA, com a mútua, para que a gente tenha essa valorização. Então, minha mensagem aqui é que conto com o Conselho, com a gente enquanto vice-presidente, com o presidente Vinícius, com todos os conselheiros federais, que eu tenho certeza que juntos a gente vai trabalhar muito e fortalecer a nossa profissão. Obrigada, presidente. Obrigada, Ana. Essa casa é sempre sua. Seja bem-vinda. Quando estiver no Confeia, vem aqui tomar um café, nos faça uma visita, vamos trocar as nossas informações aqui do DF e das nossas regionais também, tá? Obrigada por tudo. Agora o nosso vice-presidente. Adriano, você tem... Lá? Nosso vice? Pode falar. Queria só, assim, até agradecer a Adriana aí, novamente aí pela oportunidade, né? E nos colocar à disposição. Estamos aqui para juntos aqui tentar prestar um bom serviço a todos aí, né? E igual a Ana falou também, que a nossa obrigação é com a sociedade, né? Então, o que a gente tem que buscar é levar para a sociedade, né, o que a gente tem de melhor, né? E poder sanear todos essas demandas, né, que não são poucas, né? E aí a gente poder dar conta de atender a todos, né? E é isso aí. E Ana, a gente vai precisar de vocês aí também, viu? Tá? É isso aí. Presidente? Obrigada, Adriano. Você é um parceiro, eu tenho certeza que seu trabalho é de excelência, tá? Vamos dar continuidade. Diretoria, tem algum comunicado? Diretoria, Calbi, nosso diretor de fiscalização. Primeiramente, agradecer a todos os conselheiros por estar diretor de fiscalização e agradecer à presidente por preparar uma reunião junto aos fiscais e colocar a par do que o trabalho da fiscalização exerce no seu dia a dia. E é uma de grande importância para todos os profissionais, tanto os conselheiros como a sociedade de um modo geral lá fora. Necessita muito de que os fiscais tenham um conhecimento melhor para se apresentar como profissional e tentar ajudar a sociedade de um modo geral, não só punir. É o pensamento que eu tenho. E trabalharemos juntos aos colegas fiscais e que é de grande relevância tentar sanar alguns dados que seriam de importância para melhorar o sistema da fiscalização. Muito obrigado. Obrigada, diretor. Tem mais alguém? Não? Cotoyanes? Não? Mauro? Câmaras especializadas. Comissões. Conselheiros regionais. Denilson, por favor, com a palavra. Tem alguém mais? Sim. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais presentes. Eu só quero aproveitar a oportunidade, conforme eu havia comentado na reunião anterior, sobre aquela composição do comitê do Ministério da Fazenda, como eu havia comentado aqui, foi tentado por meio da Federação Nacional de Engenharia. No entanto, não houve indeferimento por entenderem que o escopo, o propósito da federação não se encaixava no que se esperava. Porém, do que tem de engenharia nesse meio, a única coisa que eu vi é a CEBIC. Aproveito para colocar, até mesmo aproveitando a presença da nossa
presidente do CONFEA, vice-presidente, o que acontece é que houve uma abertura do Ministério da Fazenda para a participação de entidades nacionais para debater assuntos voltados para o mercado de carbono, envolvendo o setor de energia, setor do agro, setor de resíduos, e digamos que nós, engenheiros, perdemos a oportunidade de nos adentrar nisso e participar de discussões relevantes. Afinal, isso envolve vários outros entes que estão participando desse evento, né? Estou até compartilhando essa situação para que fiquemos atentos, porque com certeza o Ministério da Fazenda abriu essa oportunidade, haverá outras ocasiões para isso e que o CONFEA participe, porque, como foi muito bem colocado, o CONFEA está se fazendo mais presente. E essa é uma condição de estarmos juntos ao governo federal, porque esse como se diz, é um conselho consultivo permanente, conselho técnico permanente, e que até o OAB se dispôs, quis participar, mas como não fazia parte do escopo, não tinha como. Mas oportunidades como essa a gente não pode perder. E eu vou continuar atento a isso e peço que o departamento do CONFEA fique atento a essas situações, porque são oportunidades que a gente não pode perder. Verdade, Danilson, eu concordo com você. Por favor, Mauro. Boa noite, presidente. É uma situação que eu gostaria de trazer para o plenário, para até pedir para a presidência, no sentido que possa fazer uma averiguação nos sistemas que são do GED, né? O que tem acontecido? A gente tem recebido processos muito antigos, 2003, 2002, 2004, e quando você entra no processo, praticamente ele tem uma interrupção do nada, um arquivamento sumário, e aí só está sendo resgatado disso agora. Qual é a minha preocupação, né? A preocupação, acho que é a imagem do conselho. A gente dá uma resposta para a sociedade depois de 3, 4 anos, é muito ruim, né? E você pega os processos, basicamente, às vezes é uma denúncia que chegou e a gente está avaliando ainda a admissibilidade dela, não é nem a apuração. O processo de apuração já é longo por si só, mas a gente esperar 2 anos, 3 anos para virar para o denunciante, falar assim, ok, vai começar o processo, até o denunciado também, às vezes, vai exercer a defesa, né? Então, o contraditório, a ampla defesa é prejudicada. Tá? Então, eu acho que seria interessante, presidente, a gente fazer um levantamento, né? Parece que até o nosso coordenador foi atrás já disso, ele teve reunião ontem, ele já foi atrás da causa da questão, parece que é um erro de sistema, para levantar esse passivo. A gente precisa ter um tratamento no sentido assim, o que entrou primeiro, sai primeiro. Tá? Eu acho que é muito importante. Esse fato deve estar acontecendo nas outras câmaras também. Tem alguns processos que foram arquivados por erro do sistema em 2024, desculpa. E aí a gente precisa fazer essa força-tarefa da casa aqui, porque não adianta a comissão, câmara A, B ou C. O interesse é que lá fora o pessoal olhe e fala assim, pô, eu mandei uma denúncia, eu mandei algum pedido e o CREA não responde. E isso é muito ruim, tá, para casa. Então eu peço realmente para fazer esse levantamento, apoiar nas câmaras todas, para a gente fazer uma força-tarefa para liquidar o passivo, que é muito antigo. Então, obrigado, presidente. Mauro, concordo com você plenamente, por isso que hoje nós estamos aí com esse projeto da inteligência artificial, mapeando todos os processos, nós estamos digitalizando todos os processos, para que isso não ocorra, porque é uma vergonha mesmo, eu me coloco no lugar do profissional. Você faz uma denúncia e nunca ela é apurada e depois o sistema arquiva automaticamente. Você está correto, o Sérgio me passou essa demanda sua hoje, falou que você traria isso para a plenária, e eu falei, não, mas ele tem que levar mesmo. E os problemas, nós estamos aqui para sanar eles, porque isso não pode ocorrer com o profissional. Então, eu vejo que é uma mão de via, hoje é uma mão de via única, via única, e ela não pode ser via única, ela tem que ser via dupla. Então, o profissional fez a solicitação, nós somos obrigados, sim, a resolver o problema dele. Nós somos pagos para isso. E hoje nós estamos aqui com o gerente de TI, o Renato é o nosso gerente de TI, o Absai saiu. Infelizmente, já se passaram vários gerentes de TI por aqui. Por que já passaram? Porque o nosso salário, infelizmente, é um salário padrão.
E hoje, um salário de TI para um profissional que tem um requisito aí mais graduado é 20 mil, é 25 mil. E o salário hoje de TI nossa que é 11 mil. Então, nós temos a glória a Deus do Renato ter aceitado essa proposta nossa e está aí buscando esse desafio juntamente conosco, com o Sérgio, com o Alisson, aí na fiscalização. Então, seja bem-vindo, Renato. Obrigada por aceitar esse desafio, por aceitar esse salário. E nós temos que, futuramente, mudar isso também. E nós precisamos de profissionais aqui capacitados tecnicamente e habilitados tecnicamente, para a gente não ter esse rodízio de pessoas. Porque, é claro, se você tem um currículo à altura de um salário de 25 mil, você vai, mesmo que você tenha um projeto na casa. Então, nós estamos trabalhando, Mauro, e eu agradeço todos vocês por estarem aqui, fazer esse trabalho gratuito junto comigo. Viu? Sim, Mauro. Só complementando e sendo justo, né, isso aqui não foi nenhuma falha dessa gestão, né, nem da gestão anterior, porque é um sentimento que eu já tenho desde o início do CREA, que você às vezes pega processos muito antigos. E agora, por coincidência, os 3 processos os últimos que eu relatei na Câmara, foi possível identificar o porquê disso, né? Então, assim, houve um erro no sistema que gerencia isso e terminou arquivando. Que é um risco da falha do sistema em si. Então, tem uma série de questões que têm que ser tratadas da segurança da informação dentro da casa. Mas, não, de forma alguma, e eu quero deixar bem claro que não foi eu dessa gestão, nem da anterior, acho que já havia acontecendo. Trazer esse ponto para cá é a questão de tratar as consequências. É daqui para frente a gente resolver isso, porque o mais importante é a imagem da casa e a imagem de todos nós que passamos como conselheiros aqui da casa. Perfeito, e eu só tenho que te agradecer. Perfeito, obrigada. Cleuber, por favor. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, nobres colegas. Queria passar um informe aqui no próximo dia 27/2, nós teremos a nossa tradicional Sexta da Engenharia, lá no Clube de Engenharia. Tá? São todos convidados. Quem não está associado ao clube, a gente pediu uma doação de uma cesta básica. Né? E antes da palestra, nós teremos antes do happy hour, né, nós teremos uma palestra técnica, né, que é a nova era logística, né, e vai ser a palestra técnica do nosso colega ali, o Gilberto Campos, né, engenheiro Gilberto Campos. E queria pedir licença para os colegas para ele dar um breve informe da sua palestra. Gilberto, fica à vontade. Pode. Seja bem-vindo ao CREA-DF. Obrigado, Cleuber, pela menção. Estão todos convidados, e aqui eu falo como diretor de Relações Institucionais do Clube de Engenharia. Nós vamos falar um pouco sobre a rota bioceânica, que ligará o Porto de Santos aos portos do Chile, e passando por Campo Grande, inclusive que está terminando a ponte em Porto Murtinho. E ela terá um impacto muito grande, não só para o comércio mundial, mas especificamente para o nosso centro-oeste e para o Brasil. Então, convido a todos, como o Cleuber falou, os associados, a palestra é gratuita, né? A palestra é gratuita, mas o coquetel aqueles que não são associados têm uma doação lá para uma cesta básica de R$50. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, conselheiros. Obrigada, Gilberto. A casa é nossa, fica à vontade e estaremos lá no clube sexta-feira. Karine, por favor, seja bem-vinda. Boa noite, senhores, boa noite, vice-presidente da Algisa. Eu gostaria de falar com a presidente Adriana e a todos e colocar a vocês o que está acontecendo com a engenharia de avaliações. Existe hoje um processo acontecendo em relação a acabar com a área técnica da engenharia, e a gente vem pedindo ajuda tanto ao Conselho Federal, né, a nível Confea. Parece que o presidente Vinícius já esteve em contato com a Caixa, mas é muito pouco para nós. Ao CREA-DF também e outros CREAs já entraram com a impugnação desse edital. Esse edital traz o processo da precificação. A precificação é um ato que você avalia um imóvel em 5 minutos, sem a parte técnica, né? E a gente está aí com esse problema sério. Eu queria pedir para que, após a impugnação, entrem com o processo no TCU para
continuar a solicitação de impugnação administrativamente. Fora isso, entrar judicialmente contra esse processo. A engenharia de avaliações, ela é um instrumento de fiscalização da área financeira hoje, então nós protegemos a sociedade e a saúde financeira do país, né? Isso é uma recomendação que a gente fala que são as recomendações de Basileia, onde traz orientações para todos os bancos mundiais que tenham engenheiros de avaliações que possam estar assegurando o país das más colocações de avaliações. A gente tem aí a problemática do Banco Master, que para mim é apenas uma pontinha do iceberg que ainda virá a acontecer. E se vocês verificarem, tudo que está lá é tudo superfaturado, prédios de 3 pavimentos, R$ 1 bilhão, e assim vai. Então, isso é a falta exatamente da engenharia e também um pouco da própria fiscalização desses órgãos serem obrigatoriamente terem que estar com a avaliação feita por engenheiros ou arquitetos. Então, eu venho pedir encarecidamente que ajude essa área, ajude o país, né? Não temos um problema financeiro aí, a saúde financeira do nosso país, entrando e tirando essa possibilidade desse edital de licitação que dá abertura para a precificação no nosso país. E hoje a Caixa Econômica está com esse edital em aberto, ele tem uma abrangência de 5 anos, se a gente não parar com ele agora, nós estaremos assim com dificuldade muito grande, e acabando com uma área da engenharia, né, colocando aí hoje nós somos essencial, que é para a sociedade, nós asseguramos a sociedade, o nosso país, e também temos nós profissionais aí, que somos em torno hoje de mais ou menos de 15 mil empresas em todo o país, 40 mil engenheiros, né? Então, é uma ajuda aí que eu peço tanto aos CREAS e ao CONFEA. Vice-presidente, eu gostaria de solicitar, que eu sei que o Vinícius já esteve em reunião com a Caixa Econômica Federal, ele colocou nas redes sociais, a ABAP, que eu sou a presidente, oficializei ao CONFEA e todos os CREAS do Brasil, e o CAUS também, mas nós gostaríamos de saber o teor e o que aconteceu, né? Porque às vezes a gente vê que teve a reunião, mas a gente não tem a resposta. Então, seria uma solicitação minha também. Tá? Gente, obrigada. Eu não vou ter a resposta para você, porque eu não estava na reunião, não afinei esse tema com ele, mas já adianto que não só o CONFEA, o CONFEA entrou com um documento solicitando a alteração e impugnação do edital, como acho que todos os CREAS aderiram e assinaram também. Não foi só uma conversa, houve um documento. Eu vou ver se eu pego esse documento e disponibilizo para a presidente Adriana e ela disponibilizar para vocês. Ok, eu aguardo. Amanhã eu já providencio. Tá bom. Karine, aí eu te envio. E o doutor Humberto também já vai entrar com providência para a gente entrar com uma ação judicial, porque o Guilherme me ligou hoje pedindo para a gente dar tipo assim, nos ajude, como você falou, nos ajude, que isso é essencial para a nossa engenharia. E será atendido, tá bom? Ju, por favor. Boa noite a todos. Eu pensei bastante aqui se eu deveria ou não trazer isso aqui para vocês, mas eu acho importante, porque aqui são todos engenheiros, né? E agora nós vamos ter aí, né, a eleição do CONFEA, e eu acho muito importante a gente pensar um pouquinho do que a gente vai cobrar agora, né, dos candidatos, porque muita coisa fica só no papel, pouca coisa de atitude. Então, acho que está na hora da gente começar a cobrar atitudes e não só propostas vagas no papel. A conselheira Liane colocou uma matéria muito interessante, é um jornal da USP, falando sobre o apagão de engenheiros. Que não eu achei interessantíssimo e era bom todo mundo dar uma olhada e pensar a respeito. Porque não é apagão de engenheiro, é apagão das condições para fazer engenharia no Brasil. Então, eu acho que o momento da gente cobrar é agora, entendeu? Alguns itens importantes, que tudo bem, a gente debate aqui, a gente está defendendo a engenharia, mas muitas coisas não estão ao nosso alcance. Então, essa valorização econômica
né, da real da engenharia. É importante, a gente sempre está pensando o que a gente pode fazer, qualificação das contratações públicas. Hoje, muitos órgãos, eles licitam com o projeto básico. E aí a empresa que vai fazer o restante do projeto, né, quando já ganhar a licitação. Aí o dinheiro não dá, o orçamento aumenta, problemas na obra. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas situações e propor soluções e cobrar dos candidatos que realmente façam isso, não só como proposta, mas como realidade, não só no papel. Falou aí, né, nós falamos aí da PL que foi aprovada, maravilhosa, muito bom, mas a gente esquece que muitas empresas, elas estão contratando os engenheiros como CNPJ. Já está sendo feito alguma coisa com relação a isso, porque nós não somos empresas, nós somos engenheiros. A gente não tem que ser contratado como CNPJ. Outra situação que eu gostaria de passar também com relação à capacidade operacional das empresas, a gente ter uma fiscalização mais efetiva e cobrar isso de quem está lá no Confea, porque muitas coisas estão sendo resolvidas no papel, mas na prática nada disso está acontecendo. Então, é só vamos ficar atentos, vamos reunir, porque se a gente não fizer isso, nós vamos continuar falando em valorização profissional daqui a 10, 20, 30 anos. Só isso, gente. Obrigada. E leiam essa matéria do Jornal da USP, tá bom? Obrigada. Obrigada, Ju. Pedro Assad, nosso diretor financeiro da Mútua, seja bem-vindo. Você está com a palavra, quer fazer uso dela? Lafetá já falou? Então tá bom. Posso falar, dar uma palavrinha? Desculpa. Em relação ao que a Juliana falou, Juliana, a gente teve até uma reunião com a BENC em relação a esse processo de apagão da engenharia civil. Eu não li a matéria que você está falando, mas o que é importante destacar é que tem que perceber quem está soltando essas matérias. Por quê? A gente percebe que a engenharia hoje, eu não sei se tem gente dispensando, tipo assim, você na sua empresa, você tem vaga para engenheiros? Você pode contratar engenheiros? Quantos de nós aqui tá precisando de engenheiros para contratação? Então, o apagão da engenharia, a gente tem que saber onde é que ele está surgindo. Eu acredito que existe um problema nas faculdades, mas não existe problema de falta de engenheiros. Tem que ter muito cuidado com essa colocação, porque o que a gente estava conversando nesse sentido solta um processo desse e não tem nenhuma empresa aí com excessos que a gente está precisando de engenheiro, muito pelo contrário. Exatamente isso, Karine, que a matéria diz. Inclusive, precisa de incentivo às empresas, junto ao BNDES, junto a alguns bancos, para eles ajudar, dar crédito a essas empresas, para elas poderem fazer projetos, inovar, contratar engenheiros. Chega de contratar engenheiro estrangeiro. Nós aqui temos uma força muito forte, temos capacidades maior ainda do que engenheiro de fora. Então, não vamos trazer empresas de fora, não. Vamos valorizar as empresas nacionais, que isso não está acontecendo. Então, realmente, Karine, igual você falou, não está faltando engenheiro nas escolas, está faltando a estrutura para garantir o emprego dos engenheiros, que hoje o governo não está oferecendo. E eu queria saber o que o Confea vai fazer, porque até hoje eu não vi ele fazendo muita coisa. Mais alguém? Por favor. Por favor, Wallace. Boa noite. Abordar dois assuntos aqui. Primeiro, complementando boa noite, presidente, boa noite, vice-presidente
Giza, boa noite, demais conselheiros. Complementando aqui o que o Mauro falou, conselheiro Mauro falou, a gente hoje foi verificar isso, o Wagner também estava à frente dessa situação. O sistema, antigamente, quando dava 30 dias de inoperância no processo, ele caía como se fosse num limbo, ele caía numa zona morta, e se não tivesse algum técnico, alguém ali acompanhando ele simplesmente parava de notificar. Então ele ficava, e esse problema já foi resolvido, né, não é de agora, já foi resolvido há um certo tempo, só que aconteceu, tinha vários processos que estavam nesse limbo. E aí com a IA, com as novas ações feitas, eles estão subindo. E aí por isso que apareceu agora, mas teoricamente, né, a gente espera que isso não vai deixar de acontecer. A segunda colocação é sobre esse posicionamento que a Ju colocou. Dentro, uma das pautas que foi pautado no encontro de líderes, né, das comissões dos coordenadores da Civil, a gente está também trabalhando em função disso, né? Por que o estímulo vai além, né? Assim, porque a gente por que não há o estímulo para entrar na engenharia? Qual o estímulo que acontece isso? Então, um dos grupos de trabalho que está trabalhando em função disso, para verificar, porque muitas das situações foge à nossa alçada, foge à alçada do CONFEA, porque vem do MEC, vem de outras condições que a gente tem que fazer um trabalho em conjunto para chegar lá. Então, esse é o trabalho que está sendo desenvolvido, vai ser desenvolvido nos encontros, inclusive mais 2 encontros serão realizados em Brasília. Caso alguém queira participar como ouvinte, como pode também, eu posso divulgar para vocês as datas, caso também queira participar e contribuir também nesse processo. Obrigado, presidente. Obrigado, Wallace. Por favor. É bom, eu só queria fazer um pequeno questionamento. Eu acho que quem regula profissão, quem regula status, quem regula emprego é mercado. Né? Como é que sai o engenheiro de fora para vir para cá se o mercado não está se adaptando a ele? Vamos fazer um exame de ordem para a engenharia, ver o que vai dar? Vamos cutucar a engenharia para ver o que vai dar? Nós estamos formando engenheiro, entendeu? Engenheiro EAD, o que a gente pensa a respeito disso? O curso de engenharia era diurno, entendeu? A gente tinha que se matar para fazer um curso de engenharia. É muito pesado. Agora eu faço engenharia, o mercado é que regula, gente. É o mercado é que vai atrás disso. Pensa em fazer um exame de ordem, não, do conselho, para ver o que vai dar aos nossos engenheiros. Obrigado. Só para complementar, não só isso, porque hoje nas escolas tem muita teoria, os engenheiros saem sem nenhuma prática. Então, eu acho que é hora das empresas, dos órgãos, trazer esses alunos que estão lá na prática, na teoria, para a prática. Tem que ter uma residência de engenheiros, igual tem na medicina, né? Exatamente isso, trazer para eles verem a realidade. Porque os TCCs que às vezes apresenta são TCCs que não fora do que está realmente acontecendo na engenharia. Então, são empresas, vamos propor, algumas empresas vão propor para que os alunos, as dificuldades que eles estão tendo no campo, para os alunos fazerem um TCC com a realidade. Isso aí também eu acho importante. Agora, a gente ficar aqui debatendo, falando, eu não sei, entendeu? Inclusive, o que o Wallace falou agora, que já está debatendo essas questões de valorização, isso aí já está acontecendo há muito tempo. Eu fui coordenadora da Câmara, na época que eu participava da Coordenadoria Nacional, eram os mesmos itens de debate. Os mesmos. Não muda. E chega no CONFEA, eles são arquivados. A maioria deles, não digo todos, a maioria é arquivada. Porque passa do prazo, não sei o que acontece lá. Aí no próximo ano, a gente está de novo debatendo CAT, debatendo placa de obra, debatendo valorização, debatendo os mesmos assuntos. A gente tem que cobrar agora prática, é o que está sendo feito na realidade, não só proposta de papel. Obrigada. Por favor, Ana.
Desculpa, conselheiro. Fique à vontade. Sobre essa parte de valorização também, seria interessante até a gente conversar com... Eu recebi aqui uma reclamação do Conselho Federal de Técnicos Industriais, que eles têm uma resolução que os técnicos agora também estão podendo projetar. Então, eles já, nessa parte de valorização, eles já estão tirando a parte de engenheiro, que é uma qualidade nossa projetar. E agora, o Conselho Federal de Técnicos Industriais soltou uma resolução falando isso, que eles podem projetar, planejar, executar. Então, seria interessante o CONFEA também analisar isso. Quer falar, Ana? Pode. Quero dar uma palavrinha rápida aqui, tá? Eu estou no Conselho Federal há 2 anos e 2 meses, como conselheira, vindo da experiência de um CREA. Um CREA pequeno, lá no Rio Grande do Norte, temos lá 48 conselheiros, 10 mil profissionais inscritos, mais de um estado que tem uma pujança na área de energias renováveis, na área de petróleo e de construção civil. E aí, quando a gente fala muito em valorização, a valorização é gerar emprego. Emprego para o profissional. E aí entra também a fiscalização dos CREAs. E a gente tem que mostrar para os nossos profissionais que a nossa fiscalização protege os profissionais. Que cada vez que a gente vai numa obra que tem um profissional que não é engenheiro e que a gente autua e faz algumas ações, aquela obra passa a ser empregada, contratar um engenheiro. Eu lembro que eu fui dar uma palestra na universidade, e eu falando da importância da fiscalização, que é, de fato, a nossa valorização profissional, e aí um aluno olhou e disse, poxa, eu tinha sido professora da universidade, então muitos me chamavam de professora, não chamavam de presidente. Poxa, professora, o meu pai estava desempregado e a fiscalização do CREA passou perto da minha casa e agora ele está trabalhando na obra. Isso é um exemplo de valorização profissional. E para aquele que não é engenheiro, como é que a gente atrai ele ou ele se mantém na universidade? Quando a gente diz não falta engenheiro, não falta. Pode ter um número que sai da universidade, apesar de que estudos já mostram que a cada 10, às vezes só saem 6, 7. E dos 7, nem todos se registram e, consequentemente, eles não vão atuar legalmente na nossa profissão. Então, a gente tem que fazer com que aqueles 10 que entrem, saiam 10. E que aqueles 10 que saiam, 10 se registrem no nosso conselho. Para isso, eles têm que conhecer o que é que nós fazemos. Por muito tempo, eu acho que é inquietante para vocês e para nós, enquanto profissional, que não conhecíamos o sistema, porque a gente sai sem conhecer, muitas vezes. Hoje, eu acho que o sistema se comunica melhor. Eu lembro quando eu entrei no CREA, para ser conselheira suplente, a contragosto, um amigo meu me chamou muito, eu só fazia reclamar do CREA, em vez de ser reclamar, vinha para dentro do CREA conhecer o CREA. O CREA, como ele não se comunicava, qual era a correspondência que a gente recebia do CREA? O boleto. Então, para mim, o CREA era sinônimo de que eles só me davam uma conta para pagar, e nada mais. Então, eu acho que vocês, como conselheiros, eu como conselheira federal, que aqui nesse momento estou, nós precisamos juntos mostrar primeiro para os profissionais que nós somos importantes para eles, que a nossa fiscalização gera o emprego deles e, consequentemente, a proteção da sociedade. Então, a divulgação das ações dos conselhos, porque vocês estão aqui numa terça-feira à noite, é porque vocês querem melhorar a profissão de vocês. Se a gente está aqui, quanto conselheiro federal, 3 dias fora de casa, é porque a gente quer melhorar a nossa profissão. Nós queremos servir. Nós não queremos ser servidos. Eu digo muito que a nossa missão enquanto conselheiro, presidente do CREA, é servir. Servir ao profissional que ainda não entende o que nós somos. Então, assim, isso é uma questão de valorização. E o que é que o Conselho está fazendo? No ano passado, o Conselho Federal aprovou 19 resoluções. O que é que significa isso?
significa que nós atualizamos a nossa legislação, que tem muita resolução lá de 60. A nossa lei que nos criou ela é de 64. Está há 5 anos se debatendo no Congresso uma modernização do nosso plenário, da nossa lei, de combater que os técnicos exerçam a nossa profissão, porque tudo nosso é regulamentado por lei, porque ela é de 64. E o Conselho dos Técnicos, dos arquitetos que são mais novos, regulamenta por resolução. Amplia seu leque de habilitação por resolução, e nós temos que ter lei. Então, a gente está modernizando, e eu peço que vocês apoiem a essa modernização, a PL que está lá no Congresso Nacional, que se Deus quiser esse ano sai, aí a gente dá um salto, sai lá de 64 para 66 para o século XXI. E a gente precisa dela. Então, isso é uma questão. E as nossas resoluções precisam ser modernizadas. Eu quero saber quantas vezes a gente assina um papel e entrega um papel. Se a gente não assina por certificado digital, manda um PDF e resolve. Até um certo tempo atrás, eu fiz esse teste enquanto presidente de CREA, há 2 anos, que disseram para mim que para tirar uma CAT, tinha que assinar um papel, escanear e colocar no sistema lá do CREA. Então, eu ia lá pessoalmente com o papel assinado à mão. Eu disse, não, vou botar no meu certificado digital e vai resolver. Voltou. Por quê? Porque a resolução diz que tem que ser assinado, não tem assinatura digital. Então, a gente está modernizando isso. Mas só isso? Só isso já faz com que um profissional deixe de se chatear, porque ele vai demorar mais para sair a CAT dele. Então, a gente está discutindo, quando a gente pega e faz uma resolução que o jovem profissional, ele não vai pagar anuidade no primeiro ano, não é por nada não, é para ver se aquele jovem que saiu os 7, pelo menos 5 se registrem. Tenham a intenção de se registrar, ou eles vão perder o emprego, ou eles vão perder um contrato, que era aqui que eles registram. Então, a gente está trazendo isso aí. A gente fez uma resolução que, quantos profissionais vocês conhecem que foram para a África tentar a vida lá? Lá no Rio Grande do Norte, uma leva mora em Angola. Esse profissional está construindo estrada, casa, tudo em Angola. Aí o Brasil precisa dele. Você sabe que nada do que ele fez em Angola ia valer no Brasil. Ele não ia trazer nada de CAT, do que o acervo dele, riquíssimo de Angola, não ia servir no Brasil. Porque o nosso conselho não tinha resolução que dissesse, se eu conseguir registrar RT, mostrando o contrato da África, comprovando que eu fiz o serviço, eu não podia. Ele ia voltar, se ele fosse um recém-formado, passasse 10 anos na África e tivesse um amplo conhecimento, ele voltava como ele saiu, perante o nosso conselho. Nós fizemos uma resolução, e eu estou muito orgulho porque eu trabalhei nessa construção, e hoje ele vem da África com o acervo técnico dele. Então, são pequenos exemplos que mostram que a gente não está só no papel, a gente está trabalhando para levar um sistema mais moderno, mais próximo para os profissionais. Os profissionais precisam saber que existe conselheiro regional, muitos nem sabem, mesmo sendo do mesmo... você é conselheiro do CRA? É só para viajar. Não está aqui, trabalhando. A gente está trabalhando por você. E a gente começou a fazer essa discussão mostrando que nós estamos para servir. Somos perfeitos? Não, é um sistema que passou muito tempo embaixo da mesa. Vocês terem ideia, quando eu fui na presidência do CREA em 2018, eu sabia que tinha audiência pública na Câmara Municipal de Natal para discutir engenharia, e o CREA não era convidado, porque eles convidaram muito e o CREA não ia, então para que convidar o CREA? Aí eu ia. Hoje o CREA do Rio Grande do Norte, ele senta com o vereador para discutir que audiência pública vai ter, porque a gente passou a ser um membro ativo das discussões da cidade, do estado, da engenharia, e estamos trabalhando nisso para sermos ouvidos também no Brasil.
Nós estamos discutindo no MEC, alguém falou de residência universitária, né, que é interessante a residência técnica. Nós estamos discutindo com o MEC a criação de um projeto piloto para que haja residência técnica, que as universidades se conectem com os CREAS, para que a gente resolva o problema da população. Quando eu estava no CREA, a gente fez um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional para que dentro das regularizações fundiárias de casas e comunidade carente tivesse um RT social para que um engenheiro fosse lá, contratado pelo Ministério, mas que tivesse uma RT voltado para aquilo. Tinha que ser profissional. Então, pessoal, nós estamos trabalhando. A presidente Adriana está trabalhando. Os presidentes de CREAS estão trabalhando. Só que é lento. Eu gostaria que fosse mais rápido. Mas a gente está evoluindo, não tenham dúvida. 19 resoluções em um ano, presidente Adriana. É muita coisa no Conselho Federal. É como alguém disse, na Câmara Nacional, eu fui conselheira coordenadora da Câmara de Civil no meu estado, e em 2014, foi logo quando eu entrei. E a gente discutia valorização, atribuição, SPDA, que a gente pode fazer, o engenheiro eletricista não pode. Aí eu fui na Câmara de Engenharia Civil recentemente, numa Câmara Nacional. Quando eu vi o título SPDA, eu disse, não acredito que vocês estão discutindo isso há 10 anos. E o que é que nós estamos discutindo? Para resolver os problemas, para que a engenharia civil dê, de fato, uma contribuição para o país. Que soluções de barragens existem? Como é que a gente pode dar uma contribuição de resolução de problema de engenharia? A gente fica muito no nosso umbigo. Vamos garantir minha atribuição de SPDA, e o eletricista diz, não, aqui não, só quem pode sou eu. A gente briga em si. Onde a gente tem que brigar é com o mundo, para serem valorizados. Então, não quero me estender muito, vocês não relataram ainda nenhum processo, nós vamos demorar muito. Eu quero deixar, presidente Adriana, o Conselho à sua disposição, à disposição de todos vocês. Eu ouvi atentamente e a mesma dor que vocês têm, eu tenho. Tenho enquanto profissional, enquanto ex-presidente, enquanto conselheira. Eu tenho uma vontade em mim de fazer uma engenharia diferente, e eu acho que é unindo forças, é debatendo, é discutindo, é achando soluções que a gente vai, de fato, fazer com que a engenharia mude esse país. Todo país desenvolvido tem como principal profissão engenharia. Quando um país tem o maior número de advogados e um engenheiro menor, é porque não é desenvolvido, ele é problemático. E nós temos que sair desse problemático e fazermos a engenharia um país desenvolvido. Eu lembro que teve um ano que a gente tinha obras de todo jeito. No meu estado, era a obra da Copa, PAC, Minha Casa Minha Vida, um boom econômico do país, consequentemente um boom da engenharia. Eu não tinha estagiário, eu era diretora executiva do Sinduscom. A gente não tinha estagiário, as empresas não conseguiam contratar carpinteiro. Quando a crise vem, falta o quê? Advogado, e tem todo mundo desempregado da engenharia. Então, a gente tem que mostrar que precisamos desenvolver esse país, e é com a engenharia que a gente vai mudar isso aí. E eu tenho certeza que os conselhos vão ser o carro-chefe, junto com todos vocês, para que a gente mostre ao país e a gente saia realmente daquela história, país em desenvolvimento para país desenvolvido, com um monte de engenheiro empregado. Obrigada. Obrigada, Ana. Também conte com o CREADEF. Conte sempre com o CREADEF. Nós somos parceiros e eu tenho certeza que a mudança virá. Tá bom? Obrigada. Vamos dar continuidade. Assessoria. Não? Representações. Assessoria. Item 5, ordem do dia. Pessoal, esse 5.1 é uma minuta de decisão que aprova a delegação de competência à Superintendência de Fiscalização Técnica para deliberar administrativos sobre os processos específicos na modalidade de química,
sem representação nas câmaras especializadas para o exercício de 2026. Nós já não temos a modalidade de química aqui na nossa plenária já tem uns 3 anos. Então, quem representa essa modalidade hoje é a fiscalização. E eu gostaria de colocar em votação. Sim, Denilson. Presidente, não sei se é possível postergar a discussão sobre esse assunto, porque eu entendo que os assuntos de química, eles são pertinentes a serem discutidos pela engenharia ambiental. Isso, inclusive, reforçou o meu pensamento com base numa proposta 19 de 2018 da Câmara Nacional da Engenharia Química, em que eles entendem que há uma similaridade entre a química e a ambiental. Porque, realmente, no que prevalece da grade curricular da engenharia ambiental e sanitária, é muito da engenharia química. E esse é um fato que eu acho condizente em que isso possa ser avaliado pela Câmara da Engenharia Ambiental. Então, essa é uma colocação que eu faço a ser levado em consideração, porque eu, como engenheiro ambiental, sei bem do que eu estou falando, até porque eu estudei todo esse conteúdo que diz respeito à química. E me sinto totalmente na condição e tenho certeza que os demais engenheiros ambientais aqui têm essa mesma linha de raciocínio. Denilson, infelizmente, eu tenho que votar esse item hoje, certo? Quem achar que faz parte da química, vota contra. Quem achar que não faz, vota a favor, porque nós temos que dar sequência aos nossos processos. Tá bom? Em votação. Adriano, eu queria perguntar essa votação. A ideia é fazer uma câmara... Não, né? Não. É a fiscalização. Quem delibera, certo? Então, é manter o que vem acontecendo. Alisson, você quer explicar, por favor? É só delegação de competência. Oi, gente. Boa noite a todos. Hoje, quem faz a análise dos processos da área de química, que está dentro da resolução da 473, né, o grupo, a modalidade química, ele não tem representação nas câmaras, diretamente. Então, a gente sobe os processos para o plenário para ser referendados. Né, igual acontece administrativamente a maioria dos processos de Câmara. Então, a gente está pedindo só a delegação do plenário para a Superintendência de Fiscalização e Técnica em relação aos engenheiros químicos e engenheiros de alimentos, que está dentro desse grupo da modalidade química, de acordo com a resolução 473, a tabela da 473. Aí o que pode ser feito, Denilson, depois que você pode motivar a gente para fazer essa pesquisa em relação à Câmara de Ambiental e solicitar, avocar, né, essa delegação também para vocês, tá? A gente pode abrir um processo e depois fazer uma votação nesses termos, se for do seu entendimento. Ok, Alisson, obrigado. Em votação. Presidente, só uma dúvida em relação ao processo. Quantos processos tem de mensais, mais ou menos, você tem ideia? Para saber esse volume de processos aqui ao ponto que... São poucos, não são muitos não tem número não, mas é bem... É em torno de 1 por mês, é bem baixo. Pronto, em votação. Alexandre, Cleuber, Daniel, Débora, Doriene, Fabiola, Frederico, Isaías, Fábio, Jorge, Calbi, Liane, Luiz Correia, Maxwell e Wallace. Votando, por favor. Enquanto vocês votam, deixa eu perguntar uma coisa. Agora é relato de processo. Tirando o processo 5.8, que é uma denúncia e que o Barreto que vai relatar, 5.2.8, né? Ponto 1. Podemos votar o restante dos processos em bloco? Presidente. Sim? Não, presidente, não. Presidente, tem 2 processos que
seria importante destacar. Ele foi atribuído a mim, e que é o 5.2.7.1, eu coloquei em diligência, mas ele veio para a pauta como se fosse para votação, né? Então, acho que foi um erro aí da HAC. Eu tinha avisado eles que eu colocaria em diligência o processo, e aí tanto que o último documento aí é meu informativo de diligência. 5.2.7.1? Isso. E qual é o outro, Jean? E Retiro de pauta esse, então, por favor. Na verdade, é corrigir o fluxo, né? E botar ele para ser atendido da diligência. Mas aí eu tenho que retirar de pauta. Certo. Qual é o próximo? E o 5.2.4.1 é um processo sobre CAT. Ele é oriundo lá da SEAGRO e tem vários processos muito semelhantes, inclusive do mesmo profissional. E a gente foi mudando o entendimento por algumas diligências que a gente foi pedindo ao longo do processo. E a gente conseguiu consolidar esse entendimento com base na última diligência que a gente fez, da forma que ele tem sido apresentado pelo deferimento. E a conselheira que relatou, como ela relatou antes da gente ter esse entendimento, inclusive o nosso entendimento inicial foi pelo indeferimento, né? Aí a minha ideia é buscar a uniformização do entendimento do CREA quanto a essa questão, que é a questão da CAT parcial, né? Então, a gente entende lá que a resolução é clara em permitir a CAT parcial, e aí essa divergência aí tem acontecido. Para evitar que o colega solicitante tenha que ir ao CONFEA conseguir essa CAT, sendo que ele, de 6, 7 processos que ele tem aqui, ele tem 4 deferidos e 3 indeferidos, e eles são quase iguais, assim, sabe? Então, é difícil de até explicar para o solicitante isso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse em destaque, 5.2.4.1, relator é a nossa conselheira de Olívia, certo? Vamos tirar o 5.2.8.1, que é uma denúncia, certo? A gente relata ele separado, e a gente retira de pauta o 5.2.7.1, correto? Obrigada. Como que ficou ali? 25 votos favoráveis, 7 votos contra, 2 votos de abstenção. Cleuber e Wallace. Cadê o Wallace? Não votaram. Cleuber, quer votar manual? Voto verbal a favor. A favor. Então são 26. Cadê o Wallace? Por favor. Presidente, esse 5241, por que está tirando de pauta, por favor? Porque vai colocar em diligência. Não. Eu acho que poderia votar. Quem na for verdade, contra, vota contra. eu não, quem for a favor, vota eu a não favor. pedi Não retirei ele de pauta. Destaque. Nós vamos colocar ele em votação. É destaque. Ok. Quem quiser votar a favor, vota a favor. Quem quiser votar contra, vota contra. Tudo bem. Tá? É em destaque. Clara, 5.2.4.1 é destaque, tá? Podemos? E o restante votaremos em bloco, ok? Tá. Só uma discussão em relação a um processo específico. Qual? É o primeiro processo, inclusão de título e anotação de curso, né? Qual que é o número dele, Mauro, por favor? O primeiro, 5.2.1.1. Ah, sim, o primeiro, Douglas William. Sim. Só, assim, foi até relatado para o nosso colega aí, bastante detalhe no seu voto, mas chama a atenção que o ponto do indeferimento proposto, se não me salvo melhor juízo, se deu pela questão de início de uma pós-graduação antes do fim da colação de grau, né, da conclusão. Esse tema tem passado para a Câmara também, um assunto que às vezes gera controvérsia. E esse caso chamou muita atenção, porque a diferença entre o início da pós-graduação e a colação de graus foram 16 dias corridos. Até que ponto, e aí pegando a fala da nossa vice-presidente do CONFEA, até que ponto a gente está sendo, a gente não tem essa flexibilidade
e ser obrigado a dizer não. Até o nosso conselheiro na relatoria falou assim, o prazo é ínfimo, mas ele ficou com as mãos atadas, tendo em vista a legislação, que não poderia dar essa liberdade. Mas é um caso terrível, terrível no sentido de a gente não ser, vamos dizer assim, prático, útil, e nós como engenharias, né, como engenheiros, né, chegamos a quase 10%, 10% é nada. E aqui a gente está sendo rigoroso como se fosse 15 dias, né, 16 dias. Como é que nós vamos tratar isso, né? Tá, Isaías, você que é o conselheiro, você relatou muito bem aqui em seu voto, mas você viu que você ficou com as mãos atadas no final ali para poder concluir. Eu vou dizer com sinceridade, eu não fiquei com a mão atada. Porque eu sou totalmente a favor do seguinte, a pessoa tem que concluir para poder fazer outra parte. Não tem choro nem vela, não tem um dia, nem 2 dias, nem 15 dias. Entendeu? Então, se eu pensar num centro cirúrgico, vou imaginar. O médico chegou atrasado 15 minutos. O paciente teve 3 paradas cardíacas e não voltou. E aí? 15 minutos é pouco ou é muito? Ah, o médico chegou na hora. É besteira. Mas ele estava credenciado. Não tem tempo. Não tem esse negócio de 5 minutos. É 0 ou 1. Nós trabalhamos com engenharia. Tá? Haja visto aí, independente de falar do político, o dia da manifestação, a galera caiu um raio. Quem conhece um pouquinho sabe o que é as curvas de potenciais, onde a vaca morre. Porque ela pisa num determinado nível, pisa no outro, corrente circula no coração e babau, morre. Então significa, mas só foi uma chuvinha, só foi um raio. Não morreu ninguém, graças a Deus que não morreu ninguém. Mas ninguém segue a regra. A regra é, formou, pode fazer pós-graduação. Não importa se é um dia ou 2 dias, 2 meses, não pode fazer antes. Eu achei maravilhosa essa resolução que o Confeia deu. Porque eu já tinha colocado um colega, eu não sei no que deu, na comissão de ética, porque ele formou e antes de formar ele tinha feito pós-graduação. Nós acionamos a INP, protocolamos, como é que chama aquele troço lá? Notificação extrajudicial. Não fez nada. Eu falei, então não tem jeito, o cara não quer, neguei e mandei para ética. Eu não sei o que deu na ética. Pois é isso, então eu vou retirar o que eu disse. Achei que era só conclusão. Eu não tenho. Eu achei que você, na interpretação aqui, a questão é justamente, Isaías, que eu vejo, só para concluir assim, né, senhores? Todo mundo que já passou por uma universidade sabe que certas coisas fogem do controle. Você já concluiu o curso, se a colação de grau atrasou um pouquinho, você está começando uma pós-graduação. Isso aqui, me desculpa, mas no final das contas prejudica um profissional. Mas você pode pedir a colação independente sozinho. A questão, eu não ia nem falar, mas eu vou só, rapidinho. A questão é o seguinte, é que essa resolução, ela deixa bem fechado do que a gente tem que seguir, o que é a legislação. A legislação ela é bem simples e a gente aqui tem que seguir a legislação. E a pessoa tem que graduar para iniciar uma pós-graduação, ponto. Que a gente, tem muita lei, muitas situações que a gente não concorda. A gente não gosta, mas não é a gente que muda, não é a gente que troca. Eu acho que esse assunto tem que ser discutido nas escolas de graduação, lá, de pós-graduação, que aceitam o engenheiro sem estar formado. Juliane, é o que acontece, exatamente. E quem fiscaliza as instituições de ensino é o MEC, não é o CREA. É o MEC, não é o CREA. O CREA, ele só vai fazer... O que ele faz? Ele recebe aqui a documentação da pessoa que estudou, que fez a pós-graduação, e ela vai fazer a anotação de curso, dá atribuição e pronto. E seguir o que está na resolução e na lei. Se a gente gosta ou não gosta, mas o juiz teve na justiça, um monte de gente que ganhou. Gente, o juiz, ele é a lei, ele interpreta a lei do jeito que é ele. Aí se a gente abrir para todo mundo aqui, imagine quantos outros processos vão entrar do que a gente não deu. Então é isso. Entendeu? Concordo, Pau que dá em Vamos Chico, lá, dá em gente. Francisco. Em votação. Vamos votar todos, tirando aqueles processos que a gente mencionou aqui, votaremos o restante todos em bloco, ok? Em votação. Não. Em bloco.
permite só uma palavrinha rápida? Eu estava conversando com a de Olívia aqui, aí tem sempre essa história. O profissional não sabia. Certo? Olha, isso eu tenho falado, não é de hoje. O CREA, quando eu falo CREA, entendo com fé. Tem que fazer publicidade do que pode e que não pode. Entendeu? Eu falo assim, olha, meu amigo, você vai fazer um curso e tem que ir lá, tem que ir lá no MEC e falar, olha, vocês não têm condição de fiscalizar, delega pra gente. Eu estou falando isso, eu não vou contar o santo. Mas uma determinada faculdade montou um curso de Direito, e no curso de Direito, os advogados aqui estão presentes, tem que ter a tal sala do júri. Montaram a sala do júri num determinado lugar para que o MEC fosse fiscalizar. Nunca foi usado. Aí depois montaram aquele piso táctil que o pessoal da Civil monta, que é muito legal. E aí, eu andando no lugar, falei, está soltando o piso, tem gente com idade aqui que pode cair com esse troço. Ah, mas não, foi só para fiscalização do MEC. Aí eu pergunto, o que aconteceu? O A enganou o B se deixou enganar pelo A e ficou por isso mesmo. A gente reclama que a engenharia, isso, aquilo outro, viu todos os cursos aí. Se o Confeia não botar o pé lá no MEC e falar, vocês não têm condição de fiscalizar. E não tem, porque são 27 estados, 500 milhões de municípios e cidades e tal. Proibiu o EAD? Proibiu, eu entro no meu elevador, tá lá, curso de EAD na universidade e tal. Porra, desculpa a expressão, não dá. Se a gente quer mudar, a gente tem que fazer acontecer. Não adianta a gente reclamar que nós estamos sendo contratados como analista, como especialista, que não está ganhando do salário. Não interessa. Eu dei, só para ter uma ideia, teve um parecer aqui de um determinado colega que entrou com pedido de graduação em engenharia elétrica. O curso não foi reconhecido no Mato Grosso do Sul. Aí veio aqui o processo. Botei várias restrições. Aí vieram assim, não, mas o juiz, o Tribunal Federal das Contas aí, deu ganho de causa. Quem falou foi o jurídico daqui, falando lá. Eu falei, beleza. Tecnicamente, o profissional vai ter restrição A, B, C e D. Conforme a responsabilidade do jurídico, estou dando integral. Porque eu não vou brigar com o Tribunal Federal de Recursos. A obrigação de quem que era? Era o jurídico daqui com o jurídico do Confeia e mais os 27 estados irem lá e brigar. Não brigou. Sou eu que vou fazer? Botei, como a gente fala, a bola na área do jurídico. Se o cara fizer besteira, problema da justiça. Não é mais meu, do crédito. Nós temos que mudar. Hoje muda. Entendeu? Desculpa isso. Presidente, só dar uma palavrinha, eu fui o relator desse processo, e só para esclarecer uma coisa, eu acho assim, eu sou sensível a essa questão também, estava até conversando com o Mauro, para mim não faz nenhum sentido, nós como CREA, se o formado vem com um certificado de conclusão de curso, sem colar grau, a gente entende que ele é capaz de exercer a profissão, porque a gente dá um título, um provisório, mas ele não é apto a fazer uma pós-graduação, para mim não faz sentido nenhum. Dito isso, a gente tem que cumprir a legalidade. Hoje existe uma norma. Não é falando, eu sinto muito de fazer, de indeferir um negócio desse, sinto mesmo. Mas eu não posso simplesmente porque eu acho que a lei é injusta ou justa ou qualquer coisa, simplesmente passar por cima de uma resolução e tal. Então, definitivamente, eu só como relator, eu votei pelo indeferimento. Entendo que, para mim, se eu tivesse a arbitrariedade de passar por cima disso, eu teria deferido tranquilamente. Mas a gente tem uma norma para seguir. A gente, inclusive, isso dá insegurança, né? Se cada um começar a votar de acordo com o que acha e não baseado no que está escrito, fica complicado. Então, só esse detalhe. Sou sensível. Discordo da resolução, completamente. Mas ela está aí, infelizmente. O que a gente pode fazer é lutar para desfazer. Mas, infelizmente, eu não posso fazer nada. Eu tenho que cumprir uma resolução. Não faz sentido nenhum o CREA entender que o profissional que completa o curso pode se exercer engenharia, mas não pode fazer a pós-graduação. Mas é igual o Isaías falou.
16 dias, se o médico ficar ali 15 minutos, chegar 15 minutos atrasado, um morre. Mas, gente, eu sou sensível, mas infelizmente nós temos que cumprir, está lá na resolução. A não ser que o Confeia, olha, gente, vamos fazer um paliativo aqui, até tantos dias pode, passando disso não pode, mas nós somos fiscalizadores, nós não somos regimental. Então, nós temos que cumprir o regimento, infelizmente. Agora, eu fico com dó. A pessoa faz o curso, já quer sair na frente, porque é interessado, quer buscar um mercado de trabalho, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Porque o sol brilha para todo mundo. Quem acorda mais cedo bebe água limpa. E é um trâmite estritamente burocrático, porque ele completou as matérias, ele não ganhou nenhum conhecimento entre o último dia de aula e a colação. Para mim, eu não vou nem falar a palavra, mas a lei diz, o término é a colação de grau. Então, o marco é a colação de grau, então ele está errado, infelizmente. Mas presidente, só uma ponderação final, assim, né? Porque minha opinião foi baseada nos autos, né? E nos autos está bem claro, notório na tabela de cursos, que todos os cursos foram concluídos em segundo semestre de 2019. Ponto. O critério não é mais dias, menos dias, um delay. É fático, aprovado em todas as matérias de 2019. O documento que comprovou saiu depois. Ponto. Aí, então, não é achismo, não é nada. É dado concreto, tá? Leva esse caso aqui, para mostrar que tudo foi concluído e uma questão burocrática. E aí não é comparar com médico, não. Nós estamos sendo mais advogado que engenheiro. Isso. É o justo. Max, por favor. Presidente, boa noite a todos. Queria fazer uma saudação especial à minha amiga, minha querida amiga Ana Dalgisa, minha conterrânea. Prazer revê-la e parabéns pela sua eleição, que o Confeia ganha muito com você. Você esqueceu de falar, foi diretora-geral também da Mútua, né? Foi não? Era? Então, o meu ponto, presidente, não é sobre esse processo. Eu não pedi destaque, mas eu conversei até com o relator ali, que foi o Wallace, e a gente entra nessa mesma discussão aqui em termos das resoluções da legislação que a gente tem que cumprir, porque nós vivemos no Estado Democrático de Direito, então, direito é positivado, a gente tem que... Mas a gente falou aqui, eu acho que por meia hora, sobre valorização profissional. Aí você pega aqui e dá uma lida no processo... E o sujeito, desculpa o termo que eu vou usar, o profissional, não vou chamar de sujeito, não, o profissional, ele é um geógrafo, é gerente de projetos e vem até aqui essa casa pedir para interromper o registro profissional dele, porque ele afirma que não está bem escrito na declaração da empresa dele. E como o Alice bem me relatou ali, ele disse, cara, assim, infelizmente é a resolução. Hoje a gente não pode mais negar a interrupção. Então, o cara pode ser ali, eu vi o Denilson com a camisa da JC Gontijo, ele pode chegar aqui amanhã e falar, olha, eu não sou mais, eu não quero mais pagar os R$600 de anuidade aí, e aí eu não quero por isso. Eu recebi um contato de um coronel do bombeiro lá, da engenharia do bombeiro, falando, como é que faz para interromper? Não faz, cara. Você entrou aí como engenheiro, então tu vai ficar até o final, você é engenheiro. Então, assim, a gente falou tanto de valorização profissional aqui, e parece que a gente rema, e tem gente colocando a correnteza ao contrário. É mais um desabafo que a gente bate muito isso lá na Câmara, lá. É um trabalho, não deveria nem vir, então, interrupção de registro. Vamos fazer uma delegação aí, já que a gente não pode fazer nada, já na porta, já não pode negar.
Então, ali no balcão mesmo, a turma vai lá e fala, pronto, ó, pode aqui, você não vai pagar mais anuidade, não. Era só isso, presidente. Obrigado. Valeu, Max. Gente, votamos todos os Presidente, processos? Presidente, só uma dúvida sobre isso, no caso. A gente está colocando essa questão da data da colação de grau do diploma ou também a questão do certificado de conclusão de curso que ele recebe logo que conclui as disciplinas? Porque... Tá, diplomação. a questão é, tá, de certificado de conclusão... Não, sim, gente, estou falando assim, é certificado de conclusão de curso. Inclusive... Eu lembro, quando eu vim fazer o meu registro no CREA, eu trouxe o certificado de conclusão, não foi diploma, porque ele ainda ia, mas houve um registro com base em um documento de conclusão de curso. Denise, é isso que eu falei, que a contradição é essa. Eu entendo. O documento não diz total. conclusão de curso, então não pode dizer que ele não concluiu. Mas o fato, a resolução do MEC fala de diplomação. Esse é o problema. Para mim é sem senso eu achar que a pessoa é capaz de exercer engenharia e não é capaz de começar uma pós-graduação. Para mim, isso é completo. Mas a resolução do MEC fala que ele só pode após a diplomação. Então, assim, para mim, o erro está ali. Não é... sem senso. Mas você concorda que o próprio CONFEA, ao fazer um registro com um certificado, ele está cometendo um equívoco que não pode ter 2 pesos e 2 medidas? Estou questionando como que o CREA aceita no registro do profissional baseado no certificado. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O certificado é só com a colação de grau. Pelo amor de Deus, aí. Aí não, gente. Aí nós estamos... Desculpa. Amarrado no cabelo das pernas aí. Pelo amor de Deus. Aí. Misericórdia. Vamos dar continuidade, vamos terminar esse advogado do diabo, tem que ser. Misericórdia. O documento de conclusão de curso. Daqui um pouquinho ninguém sabe nem o que é aqui dentro. Presidente, eu só quero Desculpa. Mais pimenta na história. Não, chega. Não, chega, vamos embora. Ô, Clara, alinha isso aí pra mim. Não, senão não termina isso aqui hoje, não, hein? Vamos, Clara. Falta quantos? Denilson não votou. No 5.2, o Fábio não votou. Bora, Clara. Ó, 5.2.2, o Alexandre, o Ami, Denilson, o Fábio. 5.2, Alexandre, Ami, Denilson. Só falta esses dois, Clara? Ó, Ami, Cleuber. Cleuber, quer votar manual? Denilson, Ami. Bora. Cleuber. Confirmei aqui. Manual? A favor ou contra? Vou abster desse. 5.2.6. Cleuber, 5.2.6. Manual? Vou votar aqui, já está... Vai abster? Vou abster. Abstenção, a favor, contra? Peraí, cadastro curso. Denilson. Cadê o Denilson? Todos? Bora, Clara. Denilson, 5.2.5. Cleuber, 5.2.7. Vixe, 5.2. Esse aqui é o que nós pedimos destaque. Não é isso? Isso, presidente. 5. Esse é o que o Jean pediu destaque. 5.2.4.1. Alexandre, Ami, Antônio Queiroz, Cleuber, Denilson.
Esse aí, presidente, ele veio da SEAGO para me relatar mas assim, ele não atendeu a diligência da área técnica, então eu segui o voto de indeferimento junto com a SEAGRO. Ok. Presidente, só para discutir aqui rapidamente, na verdade ele respondeu a diligência, né? Porque o que acontece é que a diligência pediu coisas extra-norma, né? E ele respondeu dizendo que ele não era obrigado a cumprir exigências que estavam fora da norma. Então, não é que ele não atendeu a diligência, né? Ele atendeu parcialmente a parte que a norma cabia, né? A diligência solicitou que ele apresentasse um aditivo de contrato que nem era objeto da CAT. Ele falou que não ia apresentar porque não era objeto da CAT. Né? Gente, então, mas olha como que as coisas são complicadas. De quem que é o interesse? De quem que é o interesse? Desculpa, de quem que é o interesse? Não é do profissional em obter uma CAT? Por que que ele não responde? Ele respondeu. Ué, mas por que que ele não mandou o documento? Poxa vida, porque ele acha que ele não tinha que responder? Está errado, gente. Se eu tenho interesse numa coisa, se eu estou sendo julgada por uma coisa, eu vou no fim até matar um, então morreu, ué. Acho que não é o caso. O objetivo é meu, o interesse é meu em buscar. E assim, eu acho que pensando também aqui, não só no profissional, né? Que foi muito falado aqui, que às vezes a gente judia o profissional, talvez poderíamos trabalhar para facilitar a vida do profissional. Mas principalmente porque a gente já deferiu, seguindo a legislação, a gente já deferiu processos análogos do mesmo profissional. E, na verdade, a maioria a gente tem deferido. E aí, o que vai acontecer? O CREA está dando duas respostas diferentes. Não é o conselho, não é o conselheiro, não é o voto, é o CREA dando respostas diferentes para as mesmas coisas. Aí eu falo o seguinte, CAT é um assunto extremamente sensível, uma coisa muito importante, porque ele está envolvido aí licitação, obra, é uma coisa muito, muito sensível, CAT, a gente concorda isso. Então, assim, se foi para ele antes e passou alguma coisa e agora passou por uma área técnica, por um técnico que é mais exigente, eu agradeço de coração que esse técnico que é mais exigente, ele exigiu mais. Porque eu acho que uma CAT, quanto mais exigência ela tem e mais criteriosa, mais justa ela é para os demais profissionais. Então, assim, se realmente esse técnico ele observou e verificou que tem coisa que ele precisa atender na CAT para ela ser correta, e foi o que eu vi aqui com relação porque a minha outra CAT ele deferiu e essa não está deferindo, entendeu? Então, assim, eu acho assim que a CAT ela tem que fazer toda uma análise bem pontual e bem específica mesmo. Então, assim, errado ele ainda apontar que antes deferiam, agora não estão deferindo. Então, assim, eu acho assim que não... você falou e está escrito aqui também no relato dele, né, na justificativa dele. Não foi só você que falou isso agora. Ele também escreveu aqui. Então, assim, a minha estranheza é ter passado antes. Entendeu? Então, assim, eu acho assim, que foi ótimo ter feito essa observação agora. E que os próximos, os técnicos tenham toda essa observação que esse técnico fez também. Que tem até um treinamento para os demais técnicos sigam esse critério mesmo. Porque, como eu falei, a CAT ela é uma coisa extremamente sensível para os profissionais e para obras em geral. Me desculpa, eu vou dizer uma coisa aqui com sinceridade. Excesso de burocracia só atrapalha a vida do profissional. E outra coisa, pede uma fiscalização. Para que ficar pedindo inúmeros documentos que o profissional não tem nem como arrumar? Eu acho isso um absurdo, na realidade. Porque tem muito profissional que reclama que não consegue tirar a CAT aqui no Distrito Federal e tira lá no Goiás. Por quê? Não é porque está errado ou está certo, não. É por conta do excesso de burocracia. Não há necessidade disso. Pede uma fiscalização. Tem dúvida? Vai lá em loco e verifique. Agora, ficar toda hora pedindo documentação extra sem estar na norma, eu acho um absurdo. Nós, profissionais, ficamos aí toda hora tentando tirar a CAT e não sai.
Tem um processo lá em Goiás, que eu também tenho CREA em Goiás, e eu faço obra em Goiás. Você tem um livro de ordem, toda semana eu coloco lá o que eu faço e as fotos. Sai uma CAT em 5 dias. Por que a gente precisa aqui estar com CAT 6 meses, 8 meses? Está com dúvida? Bota a fiscalização para agir. Vai lá e acaba com esse processo, né, de achar que o cara não fez, etc. Eu acho um absurdo esse excesso de burocracia. Eu não acho que é me excesso. desculpa, calma aí, deixa eu. Calma aí. Me desculpa, mas na minha gestão não tem CAT aqui de 6 meses, não. Pode ter tido anterior. Aqui não tem CAT mais de 3, 4 dias parada aí, não. É uma exceção de CATs antigas que estão voltando agora para o sistema. Mas se você entrar com uma CAT hoje, amanhã, eu te garanto, no máximo 2 dias a sua CAT está na sua mão. E tem sido assim por muito tempo. Desde quando a gente conseguiu regularizar o sistema com a inteligência artificial. Aí não, eu acho que você está denegrindo a imagem do CREA. Não pode ser assim. Não, o que eu estou falando é em relação a falar que excessos de documentação, ficar pedindo excessos de documento. Mas a gente tem que ver o teor. Se vocês leram, viu o teor, viu o objeto, leram todos os processos que estavam aqui, concordaram com todos os votos, porque se chegou até aqui, gente, eu acho que isso aqui tem que ser discutido na Câmara de vocês antes de chegar aqui. Tem discussões aqui que eu não acho nem necessária. Não acho necessária. Eu acho que a plenária está aqui para aprovar ou não. Simples assim. Então, se há falha, gente, que cada Câmara corrija a sua falha e já chegue aqui com o seu voto determinado. Nós não temos que ficar discutindo isso aqui, não. Vocês me desculpam. Eu acho que tem que impedir é lá fora. É a mesma coisa. Quando um profissional entra aqui com uma CAT, o nosso corpo técnico aqui, ele tem que ter a receitinha de bolo. Ó, tá faltando esse documento? Não, recusou. Essa é a nossa orientação. Porque fica mais fácil para a gente analisar. Porque deixa eu te falar, não eu estou falando só para você, estou falando para todos. Se eu recusar um documento, entro com a CAT, aí eu entro com a documentação, tá faltando 2 itens, aí até que analisa, aí volta, aí vem, aí realmente é 6 meses. Aí realmente é 6 meses, é 1 ano, 2 anos, como tem acontecido aqui, anteriormente, da minha gestão. Apanhei muito quando eu cheguei aqui, mas eu aprendi também. Então, hoje, nós não temos mais, a gente não aceita uma CAT aqui dentro, nada. A RT, se estiver errada, a gente já corrige logo. Por quê? A gente não quer essa morosidade do sistema. Por quê? Porque o profissional lá fora, ele tem pressa. Seu tempo é dinheiro. Então, hoje, nós não temos nada, CAT aqui, de 6 meses mais não, para a glória de Deus. Quem mais quer falar? Eu. Ou vamos finalizar? Eu falei, vou falar rapidinho aqui. Sabe qual que é o problema? Quando entram os novos conselheiros, eu sempre falei isso e sempre pedi para a gente não ficar nos achismos. Eu acho. A gente tem que parar com isso. A gente tem que ir nas resoluções, nos decretos, nas leis que sejam. A gente tem que seguir isso. Se a lei exige que ele traga um grão de arroz aqui, ele vai ter que trazer, sim. Ele vai ter que trazer. E eu não acredito, concordo com a Adriana, eu mesmo já relatei demais CATs, agora eu estou relatando muita recuperação de CAT, e não está nesses atrasos todos, não. Então, o que nós, enquanto conselheiros, temos que fazer? Deixar dos achismos e focar na lei, focar no decreto. E parar com esse negócio de eu acho que é injusto. Obrigada. Apenas para esclarecer, principalmente a conselheira de Olívia, foi justamente pelo excesso de zelo da Câmara que a gente exerceu o poder de autotutela nosso ali para uniformizar o entendimento. E não foi uma discussão na Câmara do que eu acho e o que eu não acho. A gente colocou o processo em diligência, a área técnica reviu o processo e viu que estava exigindo além da lei. E tanto é que voltou, eu não estou falando desse específico, estou falando do análogo, tá? Que reviu a posição e com base nisso a gente
uniformizou o entendimento. E assim, se a gente pegar os dois processos, vai mudar números de ART e datas, mas o teor é o mesmo. Então, assim, todos os argumentos aqui utilizados, de que a gente tem que focar na norma, de que a gente tem que cobrar estritamente na norma, foi exatamente o que a gente fez. E não foi feito assim, a Câmara entende assim. A gente colocou em diligência e teve essa resposta das áreas técnicas do CREA, né? Então, e isso aconteceu agora em 2026, foi na última reunião que a gente teve, né? Então realmente, provavelmente, quando o processo, provavelmente não, certamente, quando chegou na mão da conselheira de Olívia, talvez o entendimento não tivesse consolidado, né? E até quando ela tenha feito o relato, até porque as câmaras não se conversam assim, né? Esse entendimento... Sim, mas assim, então, não sei se você teve na última reunião, que esse foi o tema da última reunião da SEAGRO, esse caso específico. Mas eu discuti com o conselheiro aqui essa questão. Gente, vamos dar por encerrado? Olha, eu olha votei aqui, a favor. Eu votei a favor do. Não, peraí, presidente. Não, Jean. eu tenho direito de fala. Não, pelo amor de Deus. Não, eu tenho. Réplica, tréplica, quíntupla. A minha opinião é que não é a minha opinião. O fato é que o CREA vai dar opiniões diferentes para o mesmo caso. Não, e no caso é a imagem do CREA, né? Desculpa. Não, eu vou te dar. Então eu vou trazer as duas decisões e vou te mostrar. Tranquilo. Então, gente, e só para concluir, esse processo começou em junho de 2025. Nós estamos em final de fevereiro, então o processo tem 8 meses. Então, sim, tem processo com mais de 6 meses de CAT no CREA. Traga. Se tiver errado, sabe o que vai acontecer? Se tiver errado, nós vamos simplesmente caçar a CAT. Simples assim. Se tiver errado. Se tem mais de 8 meses no CREA, com certeza. Se esse tem mais de 8 meses, é porque ele foi, voltou, que não é o nosso objetivo aqui. E está dando problema até agora. Então, se a gente não votar ele agora, vai mais 8. Você concorda comigo? Então, vamos dar por encerrado e morrer o assunto. Tem mais 4 processos. Tem o processo de denúncia, que é o do Barreto. Barreto, bora apresentar seu processo de denúncia. Corta a gravação, que agora é denúncia. Eu gostaria que colocasse ali o meu relato. Deu certo aí? Sérgio, dá para projetar ali o relato? Boa noite. Esse relato foi uma denúncia da Câmara de Civil, foi para
a comissão de ética. A comissão de ética fez uma apuração bastante especializada, né, nesse caso, e devolveu para a Câmara de Civil, que mudou o entendimento. Aí houve recurso do denunciante sobre o profissional, e aí, com isso, com o que foi colocado pelo denunciante nessa sua réplica, não acrescentou nenhum elemento que fizesse mudar, na nossa análise, fizesse mudar o entendimento da Câmara de Civil e o entendimento da Comissão de Ética Profissional, então nós voltamos pela manutenção da decisão da Câmara Especializada de Civil, que foi justamente o relato do conselheiro Egomar, e essa decisão foi unânime da Câmara de Civil. Nós mantemos e solicitamos o arquivamento do processo e o devido encaminhamento do ofício às partes. Em Barreto, então ele recorreu agora, né, para a plenária? Não, o denunciante. Pois é, isso. O denunciante recorreu ao plenário, agora só que não colocou elementos que trouxesse fatos novos, informações novas. Então, e o entendimento continua o mesmo, né? E aí o entendimento continua... Pelo arquivamento, né? Continua o mesmo pela manutenção da decisão da Câmara de Civil pelo arquivamento. Em discussão aí. Só ficar registrado a impossibilidade de acesso ao processo. Está um problema no sistema que toda denúncia, tempos em tempos, a gente não acessa, tá? Mais alguma em discussão aí? Mais algum conselheiro aí quer citar alguma coisa? Podemos colocar em votação? Vamos lá. Em votação aí. Presidente, só para consignar o meu voto a favor, tá? Porque eu não estou conseguindo acessar o sistema aqui não, tá bom? Dois, né? Homologação, né? Esses dois processos de homologação já foi, não já? Não? São 8, né? É verdade. Tá aqui, Esse aqui, né? São 8. Podemos abrir esses processos de homologação para votação em bloco, por favor? Em votação. Tem esse aqui, o da conselheira Fabíola. E a recomposição... Não, só tem. E a recomposição da comissão eleitoral. Gente, por favor, 5.3.0, Alexandre, Antônio, Cleuber, Daniel, Denilson, Fábio, Isadora, Ivonaldo, Presidente. Eci e Max, votando, por favor. Presidente,
Sim. Só para conseguir dar o meu voto a favor, eu não estou conseguindo acessar o sistema aqui. Ok. Max, a favor. Manual. Cleuber, Fábio, Isadora, Leci. Pronto? Fechou? Os dois já foram votados, Clara? E os outros 6 também? Todos já foram votados? Fábio Fernandes, por favor. 5.3. Presidente, Fábio, eu já votei aqui, mas não está computando aí, não. Agora foi, Fábio. Vai, Clara, desce. Vamos ver se alguém deu tudo. Já acabou? Então, bora. Vamos para o extra pauta. Nós temos aqui duas extra pautas. 6.1, a conselheira Fabiola, ela pediu para a gente criar uma comissão eleitoral, não, um GT. Desculpa, não, já estou misturando o negócio aqui. 6.1, desculpa, Fabiola. É a criação do GT de veículos elétricos. Fabiola, você quer falar um pouquinho a respeito disso? Por favor. Vou dar uma palestra ela quer aqui, criar uma em homenagem a Isaías. Já criou, ela quer homologar. Pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer o vice-presidente Adriano, né, que ele está lá na nossa Câmara de Elétrica. Quando a gente propôs esse GT, ele foi uma das primeiras pessoas a se manifestar. A gente percebeu a necessidade desse GT à medida do trabalho em campo, né? A gente tem verificado aí muito problema no âmbito dos condomínios, instalações erradas, etc., né? Passamos esse GT na Câmara por decisão unânime. Até agradeço, Fábio, em nome te agradeço aí como coordenação, né? E já fizemos o convite para o Corpo de Bombeiros, que já indicaram 2 engenheiros e tenentes-coronéis, e também para a Neoenergia, que já indicou 3 engenheiros, incluindo um da área de normatização. E aí agora nós temos aqui também um colega da Civil, que ele está trabalhando direto na consulta pública do Corpo de Bombeiros, né? E acho que é um GT, presidente, que vai fazer um trabalho bacana aí. Com certeza. A intenção é fazer um workshop bem voltado para condomínios, por causa da questão da segurança, né? Perfeito. E também criar um documento técnico falando tanto dos parâmetros técnicos, né, das normas para uma instalação segura, mas também visando a questão da segurança contra incêndio, a questão que envolve a própria concessionária, né, muitas vezes envolve ali até, tem que checar se a subestação que atende dá para colocar ali as estações em condomínio, etc. Então, a gente quer fazer um manual bem robusto entre CREA, Neoenergia e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e quem quiser vai ser bem-vindo para compor o GT com a gente, e obrigada. E espero contar com o apoio da senhora também. Com certeza terá o nosso apoio do CREA-DF, tudo que você precisar, se precisar da comunicação social, se você precisar de alguma câmara específica da presidente, nós estamos aqui à disposição, porque Obrigada, nós estamos aqui presidente. trabalhando para a sociedade. atender a engenharia e a sociedade lá fora. E, com certeza, nós precisamos desse grupo de trabalho de vocês. Obrigada. Clara, por favor. Liberado. Em votação. Só sim. Tem que sair 2. Hã? 2 de cá? Ah, a Ju já saiu? Mas nós vamos projetar, viu? Ah, é? Ah, é, desculpa. É porque o meu está atualizado, o do Adriano não está. Desculpa. Aqui está certo. Aqui está certo. Aqui está faltando 2. E o
Barreto é o presidente, é o coordenador. Presidente, sobre a comissão eleitoral. Aprovado por unanimidade. Vamos passar agora. Obrigada, Fabiola, pelo empenho, Adriano, por ter ajudado. Comissão eleitoral. Vamos passar agora para o item 6.2, recomposição da Comissão Eleitoral Regional. Presidente hoje é o Barreto, Antônio Barreto, e a nossa vice-presidente é a Débora. Então, os dois permanecem, certo? E nós temos o Mauro, a Ana, o Fábio Oliveira Guimarães e a de Olívia. Nós temos que tirar 2 pessoas. Mauro Becamano. Senão vamos falar que é 15 minutos, 15 segundos aí, ó. Mauro, desculpa, meio que pressa. Adriana. Por favor, gente. Mauro. Não, mas o suplente tem que sair também, eu queria trocar. Ah, o suplente tá bom. Eu peguei muitas, gente. Presidente, eu posso sair hoje, também. Aí fica 5, 7. Uai, não tem que ser 5 aí. Sai o Mauro, sai eu, fica certinho. Eu estou consultando a Ana aqui, estou representando ela, e aí eu estou consultando ela aqui se ela realmente quer continuar, porque ocupada como é, talvez fosse prudente ela sair. Ana, eu estou consultando ela aqui para saber se ela quer continuar mesmo. Tem várias comissões, né? E tá recente. Pois é. Mas já me respondeu aqui que ela quer continuar, ela gosta do negócio. Não queira não. Mauro, é isso aí. Fábio e o Mauro. Fábio e Mauro. E aí, então, ó. Deu certo agora. Calma aí. 5-5. Em votação. Já está aberto. Em votação. Ô, Mauro. Ô, mas que velocidade. Presidente, eu acho que eu vou votar contra o meu amigo aqui, ele vai ficar. Senhora presidente, eu tinha pedido 3 minutos de fala. Eu estou vendo os colegas todos ansiosos para ir, mas eu não passo de 3 minutos. Então, vi todos os conselheiros aí eufóricos Senhores, e ansiosos por com favor, escuta o nosso amigo conselheiro, por favor. Eu não vou tomar mais do que 3 minutos. Eu já liguei o cronômetro aqui para eu não sair fora do tempo. Mas veja só, vocês estão preocupados com a graduação e 15, 16 dias para a pós-graduação. Eu vim para Brasília em 2005 e fiquei de abril de 2005 até setembro de 2013 trabalhando no INCRA, naquela parte de conceder o código de credenciado para fazer georreferenciamento. Eu sou um profissional em extinção. Daqui uns dias vocês não vão ver mais nenhum engenheiro agrimensor formado recentemente no Brasil. Hoje se forma engenheiro agrimensor e cartógrafo, ou engenheiro cartógrafo e agrimensor, por conta das tretas das Forças Armadas que não aceitavam engenheiro agrimensor. Pois bem, lá a gente recebeu várias vezes atestados de CREAS, a gente recebia do Brasil inteiro, de técnicos com pós-graduação. E a gente falava, oxe, o cara é só técnico e tem pós-graduação? Isso tinha em 2007, 2009. E o que as escolas, não sei quantos aqui são professores ou são donos de escola, eu já fui professor, eles querem vender o diploma. Se a gente não cuidar
de fiscalizar o exercício profissional, nós não vamos conseguir somente por voto ou por vontade regular o mercado. A melhor regulação que tem é aquela de responsabilizar. Eu, por exemplo, eu e todos os colegas, a gente tem uma mágoa do Confeia, porque até o ano de 2001, ninguém interessava em fazer georreferenciamento, porque tinha que carregar um teodolito de 5 quilos, 10 quilos para o campo, fazer meio mundo de leituras. Aqui a gente vai ter o Geoffrey parado ali, que implantou Brasília do zero, e hoje, com todos os equipamentos que a gente tem, a gente vê viaduto com curva. O viaduto lá do Bandeirante tombou 8 carretas, eu contei 8 carretas lá, porque tinha um problema de curva, e o dia que tombou uma de algodão, e o cara falou, não, eu não estava em excesso de velocidade, o DR foi lá e fez um bem bolado, e parou de tombar carretas. Então, o que acontece? Enquanto a gente deixa o profissional fazer lambança e ele não é responsabilizado, vai ter maus profissionais ganhando rios de dinheiro. Eu não faço mais, não vou mais atrás de georreferenciamento. Hoje, eu estou terminando o curso de Direito, não vou abrir escritório de advocacia, mas eu quero ser o perito para atuar no Brasil inteiro em todas as falcatruas de georreferenciamento, porque o que eu conheço de gente que saiu acreditando que porque fez o georreferenciamento, certificou, registrou, é verdade absoluta, eu quero que eles paguem o preço que eles ganhou e o dobro e o prejuízo. Mas aí eu vou trabalhar como perito do juiz, porque em sede de debate, vence a maioria de votos. O meu colega está lá no CREA de Belo Horizonte, eu já excedi o tempo, mas ele administrativamente está proibido de manifestar nos processos que envolvem a temática, porque quando ele aplica a lei, ele maltrata umas 2 escolas que tem lá e mais outros conselheiros e mais diretor. Simplesmente ele foi arrancado, ele não emite mais parecer lá. É proibido de emitir parecer. Por quê? Porque vai atrapalhar o esquema. Então, se a gente não consegue brigar com isso, briguemos lá fora para poder punir aquele que age de forma inconsequente. Era isso. Obrigada, conselheiro. Gente, então finalizou. Muito obrigada a todos vocês. E até a próxima, em nome de Jesus. Valeu, obrigada.